A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2 desse terceiro trimestre da CPAD, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto bem interessante voltado aí para os nossos adolescentes. Um assunto de aconselhamento pastoral. Nós vamos trabalhar hoje sobre um crescimento saudável e vamos procurar trabalhar com a palavra de Deus, com a lição, para que você possa ter uma visão sobre o crescimento saudável aí dos teus pré-adolescentes em Jesus, tá? Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, eu vou ter o prazer de te receber por aqui no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também, tem muita coisa boa aqui, tá? Inclusive o nosso site Facilita EBD, o link tá na descrição desse vídeo com todas as playlists aí organizadas para você estudar com a gente em nome de Jesus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, né? Para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos tratar sobre esse tema, um crescimento saudável. E nós vamos procurar demonstrar com a palavra de Deus, com aconselhamento pastoral, com orientação também de alguns nutricionistas, para você ter uma visão aí sobre esse entendimento de orientar o teu aluno a crescer, tanto fisicamente como também espiritualmente em Jesus. Para iniciarmos bem a nossa aula de hoje, temos algumas bases bíblicas que eu estou aqui na mão para poder apresentar para você. A primeira base bíblica que eu quero destacar está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Lê esse texto com os teus alunos, apresente também o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 também, em sala de aula para a glória de Deus, tá bom? Eu espero que Deus em Cristo use você na palavra através dessa orientação para com os teus alunos, para exaltar o nome do Senhor. Conforme Graham Collins, escrevendo em um texto Aconselhamento Pastoral, ele traz para a gente que os problemas dos adolescentes são bem conhecidos nessa fase de crescimento. Que problemas são esses? Embora, conforme a sociedade ela tende a mudar e os problemas dos adultos são diferentes, quando nós olhamos para a fase da adolescência, nós identificamos os problemas relacionados nessa fase. Esses problemas são apresentados constantemente nessa fase de crescimento. Que problemas nós podemos listar aqui? Primeiro, são as mudanças físicas. O adolescente está crescendo, o pré-adolescente está desenvolvendo. Segundo, são as mudanças sexuais. Nós precisamos ter esse entendimento também. Terceiro, são as relações interpessoais. Algumas amizades que nós temos na infância não são as mesmas que temos no período da adolescência. Há uma mudança aqui. E quarto, os valores e a religião. Nós percebemos que nessa fase de transição, o adolescente passa então a ter essa definição do que ele crê, o que ele deve seguir, e é nessa fase que nós precisamos apresentar o Cristo, porque é exatamente aqui que o Senhor marca os corações. E o Graham Collins ainda traz essa identificação, que nesse momento, dessa fase de puberdade, de transformação na vida do pré-adolescente, nós precisamos ter esse entendimento sobre essas mudanças e esses problemas, essas dificuldades em que eles enfrentam, para termos um entendimento pastoral, no aconselhamento de apontar para o Cristo e guiar o nosso adolescente em um crescimento saudável. O primeiro ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Que apetite enorme! Nesse primeiro ponto, nós vamos entender que nessa fase de crescimento do pré-adolescente, há também esse exagero pela alimentação, um apetite enorme. E aqui nós precisamos orientar como líderes, como professores da Escola Bíblica Dominical, a seguirem uma alimentação saudável para não prejudicar então o seu crescimento.
Quais são as maiores mudanças físicas na fase da pré-adolescência? A gente precisa entender que a puberdade ela muda o nosso corpo, muda o corpo do adolescente também. E o corpo agora ele cresce como também se modifica. Nas meninas, você percebe o crescimento da mama, você percebe também o aparecimento de pelos, nos meninos também, a questão do seu crescimento físico muscular. E nessa fase nós precisamos ter muita paciência e compaixão com os nossos adolescentes, especialmente os nossos alunos, porque eles estão enfrentando dificuldades externas com essas mudanças do seu corpo, como também internas. Perceba que muitos adolescentes estão enfrentando a fase do crescimento com crises. Alguns entram, por exemplo, em depressão, entram num caminho de tristeza profunda. E aqui nós precisamos ser orientadores através da palavra de Deus. E nessa idade, a criança que nós chamamos de pré-adolescentes tem mudanças físicas aqui enormes. E nós, como professores, devemos levar isso em consideração também. A maior velocidade do crescimento acontece, por exemplo, nas meninas entre os 12 e 13 anos. E nos meninos ocorre aí entre os 13 aos 15 anos de idade. E é por isso que é necessário trazer uma orientação, por exemplo, seguida por nutricionistas nessa fase de crescimento, para que eles possam crescer de forma saudável, de forma correta, nesse desenvolvimento do seu crescimento físico também. Eu estava lendo um artigo de Lara Cristiani, trazendo aqui uma orientação nutricionista para essa fase da pré-adolescência, para essa fase da mudança, e ela traz algumas orientações que eu posso até destacar para vocês em sala de aula, que fica legal até mesmo para você desenvolver isso com os teus alunos. Durante esse período de crescimento, por exemplo, tanto nos meninos como nas meninas dos 12 aos 13 anos, dos meninos do 14 ao 15, é notável, por exemplo, um crescimento rápido de 15%, já levando esse adolescente praticamente para essa estatura que ele vai ter na fase adulta. Tal crescimento requer no corpo, então, um aumento de gordura, de crescimento de massa também. Outra coisa que você precisa entender aqui, no sexo masculino, no caso dos meninos, eles ganham o crescimento muscular. Nas meninas, já aparecem as formas de um corpo feminino também. Você percebe que esse crescimento acaba se desenvolvendo nessa fase. E a Lara, ela traz uma orientação, por exemplo, sobre alimentação. É necessário nessa fase ter um olhar voltado para a alimentação. Você pode separar, por exemplo, cerca de 10 a 15% da tua alimentação diária voltada para proteínas. Você também pode separar 30% voltado para gorduras e 55% para carboidratos, para orientar o teu aluno pré-adolescente a crescer de forma saudável. Tanto os meninos como as meninas, os rapazes e as mocinhas, têm necessidade de ferro nesse período de crescimento. Então, nessa questão que estamos trabalhando no primeiro ponto, precisa-se apresentar uma orientação rica para que ele cresça de forma física, de forma correta. A palavra de Deus nos ensina também para sermos moderados em relação à alimentação. Provérbios capítulo 23, versículo 2. A Bíblia também nos ensina que alimentar-se bem não é um sinônimo de comer descontroladamente. Nessa fase de crescimento, a Bíblia também traz uma orientação até mesmo para as meninas, nesse lado emocional em seu coração, em que elas precisam guardar o seu coração nesse período de crescimento. E aqui, como cristãos, precisamos orientar tanto os meninos como as meninas que estão crescendo para não entrarem exatamente na cilada do maligno, para não caírem em tentação. E aqui é uma orientação bíblica de apresentar o corpo desse adolescente como um corpo que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então, tudo que fazemos com o nosso corpo é também reflexo da nossa santidade em Deus. Nessa fase, é muito fácil ver os adolescentes se envolvendo com relações sexuais antes do tempo, se envolvendo com pornografia, com masturbação. E aqui nós precisamos ter uma orientação bíblica em demonstrar que o crescimento deve ser um crescimento saudável, maduro, para a glória de Deus.
Eu espero estar te ajudando com isso aqui, tá? Se eu tô, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele, para ela, em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Muita energia, mais cansaço. Nessa fase de transição, o adolescente ele tem muita energia, eles são muito agitados, mas ao mesmo tempo, constantemente você encontra um adolescente cansado também. Por quê? Ele está passando por uma fase de transição de crescimento, ainda está acostumando com o seu corpo novo. E para que possamos ter um equilíbrio com essas mudanças, a Bíblia também nos traz uma orientação. 1 Timóteo 4,8. Devemos praticar exercícios. Ao mesmo tempo, a Bíblia também nos orienta a utilizar o corpo para a glória de Deus. Aqui também nós podemos entrar em um viés. O adolescente, por exemplo, pode praticar exercício físico, esportes, porque ele está nessa fase de crescimento, de transição, aumentando, crescendo em massa muscular, e ele precisa utilizar toda essa energia para que o seu corpo cresça de forma saudável. E aqui, como professores, nós também precisamos ter esse entendimento. De repente você tem um aluno que ele é muito agitado nessa fase de crescimento que ele está passando. Você precisa também ter esse entendimento de explicar para ele que os pais têm a responsabilidade de estabelecer neles limites. Na hora de dormir, na hora de sair, na hora de praticar esportes, os pais têm toda essa autoridade. Outro detalhe também, nós precisamos utilizar esse tempo agora da adolescência, dessa fase de crescimento, para investir em educação, aprender coisas novas, tocar um instrumento, a dedicar a sua vida para o Senhor, a estudar, a ter essa dedicação, procurando lá na frente ter uma profissão. Os pais, às vezes, também precisam ser firmes em suas decisões, para orientar você, pré-adolescente, a crescer no Senhor e a estar firme com Deus também. E também nós precisamos ter esse entendimento que é necessário evitar comparações. Não compare adolescente A com B. Não faça isso. Não compare a sua família com a outra. Tenha esse entendimento em Jesus. E é necessário também ter esse entendimento de evitar pressões nessa fase da vida dos adolescentes. Eles estão em fase de transição. E como pastores, precisamos estar aconselhando os nossos pré-adolescentes a crescerem em Jesus, a trazer ele para perto do grupo da igreja. Gente, os adolescentes envolvidos na obra de Deus, a igreja avança, cresce, porque eles têm muita energia para poder se doar na obra de Deus. Se você é líder de adolescente, aproveite esse momento para a glória de Cristo. Avançando, vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É hora de descansar. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender sobre esse estabelecimento de limites. Nós vivemos em um período ativista, onde as pessoas não têm mais limites. Mas nós precisamos destacar que é necessário ter o limite para que o adolescente não cresça de forma desordenada. Muitos adolescentes têm uma rotina de estudos, internet e casa, ou às vezes com seus amigos. Nós precisamos ter esse entendimento em Jesus que é necessário quebrar a rotina para que ele sirva a Deus. E o adolescente não pode ficar sem a sua vida devocional, Eclesiastes 12:1. Ele deve utilizar a sua adolescência para a glória de Deus, para ter um relacionamento com o Senhor nessa fase de crescimento. Esse limite deve apontar para o Cristo. Romanos 12:1 está escrito que nós devemos usar o nosso pensamento, a nossa vida, para transformar o mundo para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 nos orienta também a servirmos a Deus de todo o coração. E o que o adolescente precisa nessa fase de crescimento? Ter um maior relacionamento com Deus, fala sobre isso em sala de aula, um relacionamento profundo com o seu pai que está nos céus, ser submisso aos seu pai e a sua mãe, ter a sabedoria de Deus para não andar com amizades tóxicas que te levam para o pecado, saber usar as redes sociais para a glória de Deus com limites, sem acessar sites pornográficos ou terríveis que te afastam da fé, e saber ofertar o seu coração para a glória de Cristo. Gente boa, espero ter contribuído com você hoje em sala de aula, tá? Se eu te ajudei até aqui, comenta aí. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Se inscreve no canal também,
tira uma foto, marca a gente no Instagram, vou ficar feliz em te ver por lá. Como eu faço em todas as nossas aulas, eu quero apresentar algumas dicas de leitura para você que está estudando comigo nesse trimestre. Como dica de leitura para você aprimorar a tua aula, estou aqui com o texto Aconselhamento Cristão do Gray Collins, que traz uma orientação muito boa para quem trabalha com essa área de adolescentes. Estou aqui também com o texto Teologia do Aconselhamento Cristão do Jay Adams, que pode te ajudar muito também durante esse trimestre, e o texto Psicologia Pastoral do Jamiel Lopes. Esses materiais podem nos ajudar a ter essa pegada pastoral de aconselhamento para os nossos alunos, tá? Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que será a lição de número 3 da classe dos adolescentes, que vai tratar sobre o assunto Como vai a minha aparência? Um conflito que todo adolescente enfrenta. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.